Meus prezados irmãos e prezadíssimas irmãs. E a gente fica receando que até desnecessário se faz de se acrescentar mais, porque, pelo visto, já está tudo dito. Porém, a gente faz uma reverência na plenitude desse dia. Estamos numa plena sexta-feira da Paixão. Daí é que com essa ação em conjunta nós estivemos num dos trabalhos da Semana Santa que é tido até mesmo como o principal, é o alvo maior, é esta reverência que todos nós praticamos. Um pouco ou muito, mas uma coisa nos conscientiza em dizer que fizemos pouco, mas foi um pouco com Deus. E quando se faz o pouco com Deus, sempre representa muito. Então, prezados irmãos, hoje é a referência maior da Semana Santa, é exatamente esse dia que num dos hinos do nosso irmão Edson Araújo, o sinal abrindo o seu inário à referenda, faz menção em dizer que pise macio e fale bem manso. E o nosso mestre, dando força a essa expressão, dentro deste contexto, ele diz que a Sexta-feira Santa guardemos com obediência 3 antes e 3 depois para afastar toda doença. Esse 3 antes e 3 depois se subentende que seja dias. A gente tem que trazer para o mínimo e se entender que é 3 dias antes e 3 depois, saindo justamente dessa filosofia, fica a cargo, à vontade de cada um, porque a gente, o que se faz para Deus, é bom que se faça sem limitação. Quanto mais se fizer, mais só quem ganha somos nós mesmos. Portanto, irmãos, irmãs, graças a Deus, cumprimos, pelo menos com um pouco da nossa obrigação,
com esse referencial e essa reverência que todos nós demonstramos em todo o conteúdo dos inários que aqui foram então deflagrados. Isso vale a pena até a gente dizer, o Saturnino iniciou, mas foi assim, bem de leve, e nós gostaríamos ainda de acrescentar que realmente é um trabalho estabelecido e que a regência é das mulheres. Haja vista que os inários que a gente usou nessa festividade foi toda das mulheres. Olha, gente, vamos aproveitar então o espaço assim, de uma forma geral, homenagear as mulheres neste dia. Sabemos que o nosso mestre Raimundo Irineu Serra, ele teve os seus companheiros de base, mas também teve as companheiras, a força feminina que também serviram de base. Entre o básico, entre os primeiros pilares da criação dessa doutrina, o nosso mestre contou com os seus companheiros. Porém, os mais conhecidos, os mais comentados, são apenas 4. São apenas 4 que fizeram, então, a base, os primeiros pilares da sustentação dessa doutrina. Isso sem desmerecer os demais, mas Germano Guilherme foi um grande companheiro do nosso mestre. Por vários anos, batalhando ali de ombro a ombro. Também Antônio Gomes da Silva não foi diferente. Conviveu com o mestre por alguns anos. Então, Antônio Gomes também é uma coluna dessa sustentação. Vem ainda João Pereira, que entre aquele papel especial de serviço que ele prestou a essa doutrina, ainda se patenteava como general do conforto, uma grande coluna da sustentação da doutrina. Mas como não poderia ser diferente, a gente encontra esta força feminina que representa Maria Marques Vieira, Maria Damião. Então, vocês, mulheres, com certeza são representações especiais e de companheirismo também do nosso mestre. Olha, às vezes
eu começo a imaginar coisas, e lá vai, e lá vai. Aí chega na minha imaginação que só fosse homem e não houvesse mulheres. O que seria desses homens? Uma coisa me diz, seríamos marmanjos, porque só somos o homem justamente contando com a força feminina. Aí a gente observa, dentro do próprio inário, esta mistificação à vida necessária, porque separe só os homens cantando, cantam, mas é uma besourada. Não entra em conotação. O que entra como recheio é a voz feminina que sintoniza, traz a harmonia, intercala e tudo fica melhor. Agora, pode mandar ou experimentar elas sozinhas cantando, mas é muito bonita também, não se perde o vozeral da mulher. Agora, a gente separado só com a voz de homem é uma besourada. Então nós precisamos também das besouras, que são vocês que compartilham. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E que Deus, dentro da sua infinita misericórdia, como a fonte de todo suprimento, proporcione a vocês, mulheres, muita alegria, muita saúde, muito amor, e que vocês possam continuar sendo essas pessoas que são, sendo acrescidas sempre aquilo que a gente chama de sentimento maternal. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. José Edson não é o Araújo, é o Alexandre. O senhor falou Edson Araújo, não?